Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site Vambora. Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, até Portugal reconhecem o Estado palestino. A França tá fazendo uma proposta para que a solução de dois estados seja adotada. E aí, cara, será que vai sair o Estado palestino? Cara, meio que, assim, a maior parte dos países do mundo já reconhecia, né? Sim. Agora a gente tá tendo uma adesão maior do bloco, seria, né? O bloco, Americano, como chama? sim. Ocidental, né? O bloco, o ocidente formal. Ele pretende agora abraçar em bloco a questão palestina, o que é, no mínimo, curioso, né? Se você puxar o histórico da coisa. Se você pegar Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Portugal, aí é exceção à regra, mas tem quase todo o antigo mundo colonial inglês, assim, o Commonwealth. Da onde veio Israel, né? É, também. Pois é, mas enfim, o próprio New York Times já publicaram a análise e eu concordo, gênero, número e grau, assim. A Europa fala muito sobre Gaza, mas tem dificuldade para agir. Então, mesmo com o aumento das críticas a Israel e um número crescente de países dizendo que reconhecerão o Estado palestino, ações concretas continuam limitadas. Enfim, acho que isso é um dilema muito comum em todos os... Tipo, para a Europa como um todo, para todos os líderes progressistas, assim, né? Quase todos os líderes do mundo atual só não fazem nada. Em nenhum assunto. Tipo, nada acontece, sabe? Governos não estão funcionando. Não governam, né, propriamente. Não governam. E isso aplica tanto política interna quanto política externa. Isso acaba se mostrando pra Gaza. Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho do que exatamente aconteceu agora. Então, o principal daqui foi a Grã-Bretanha, né? Mas também Canadá e Austrália confirmaram no domingo que agora reconhecem formalmente o Estado palestino, aumentando a pressão sobre Israel para aliviar a crise humanitária em Gaza e colocando 3 grandes aliados em desacordo com o governo Trump. As declarações coordenadas foram feitas na véspera da reunião anual da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mais tarde, no domingo, Portugal também confirmou seu reconhecimento da Palestina. Agora Portugal reconheceu... Fodeu. A Espanha já tinha reconhecido, né, há pouco tempo. Então, Portugal, de certa forma, fica entre a Espanha e a Inglaterra mesmo, né? Se você parar pra pensar, né? Desde o Tratado de Methuen. Portugal é o aliado tem a aliança militar mais longeva da história. É Portugal e a Grã-Bretanha. Aí talvez tenha sido suficiente pra... né? Sim. A França, que anunciou sua intenção de fazê-lo pela primeira vez em julho, prometeu votar pelo reconhecimento de um Estado palestino na ONU essa semana, juntando-se a cerca de 150 membros do órgão que já o fizeram. Então, a ação conjunta em 3 continentes aprofundará o isolamento diplomático do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Mas, até o momento, as iniciativas para reconhecer um Estado palestino não conseguiram conter a campanha militar de Israel contra o Hamas em Gaza, que já matou dezenas de milhares de pessoas e deixou grande parte do enclave em ruínas. É pouco provável que alterem a situação no terreno, né? Embora o reconhecimento seja um ato simbólico de apoio à autodeterminação palestina, a perspectiva de um Estado palestino viável em território agora ocupado ou bloqueado pelo exército israelense é, em muitos aspectos, mais ilusória do que tem sido em décadas. Então, tipo, eu acho que diz muito, cara, sobre esses líderes, né? Esses caras como Keir Starmer, o líder da Austrália, o líder do Canadá, que é tipo... Eles escolhem justamente o momento que é mais impossível de acontecer alguma coisa pra eles começarem a fazer ações simbólicas e etc. Porque a verdade verdadeira, cara, esses caras não estão interessados. Eles não ligam de verdade pra essa merda. Eles só, tipo... Não. Só estão cagando, né? Entrando um pouco na comoção moral da coisa, né? Mas eu acho que, enfim, quem mais pensou sobre a solução dos Estados do que Israel, né? Tipo, já tá, né? Tem skin in the game há uns bons anos já em lidar com essa situação. E eu acho que por muito tempo o Israel considerou viável a proposta, né? Sim. Mas aí realmente cada vez mais eclipsada pelo próprio Hamas, né? De certa forma. Sim. O Hamas na faixa de Gaza nunca se comportou como desejasse. Inclusive o Hamas não reconhece Israel, né? Sim. Funny enough, né? Nem o Hamas mesmo reconhece a solução de 2 estados. Mas meio que a solução dos estados, né, para quem, enfim, tá muito por fora mesmo da questão, é a primeira formatação, a primeira resolução de paz para a questão da Palestina e Israel, né, da coexistência dessas 2 nações. Inclusive é uma proposta brasileira, uma proposta do Oswaldo Aranha, se eu não me engano, né, ele é o pai da ideia. Durou uns bons, sei lá, cara, talvez menos de 10 anos, assim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a proposta original da ONU. Cara, eu acho que isso aqui era a proposta original, deixa eu ver se tá dando pra ver. Então, em amarelo, laranja tem o Estado Árabe, né? E em azul, o Estado Judeu. Isso era a proposta original de 48 na ONU. Os judeus aceitaram,
os árabes não aceitaram. Imediatamente quando Israel meio que foi fundado, começou uma guerra, foi tipo... Começou imediatamente, eles conseguiram ganhar a guerra. E aí depois foi pra formatação não muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, esse outro mapa aqui... deixa eu puxar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom e mostrar. Esse outro mapa aqui... Não, ficou uma merda. Ele mostra, tipo... Esse 1946 aqui puta, isso é tão misleading assim, cara, que meu irmão, mas enfim. O plano da ONU era esse, 1947, aí começa a guerra, aí imediatamente vira isso. Que é basicamente o que a gente tem hoje, né? E aí os caras. O cara que fez esse gráfico claramente é um cara pró-Palestina. Porra, pasmem, né? Mas ele mostra que, tipo, não, na verdade hoje tem certos enclaves de Israel dentro do território da Cisjordânia, mas a faixa de Gaza estava livre, e agora, na verdade, a faixa de Gaza ela vai ficar branquinha também, depois da conclusão dessa guerra do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. E, tipo, eu acho que vale a pena pontuar também, deixa eu ver se eu consigo voltar, boa. Eu acho que vale a pena pontuar também, cara, que um dos motivos que tá acontecendo a guerra em Gaza agora é porque em 2005 Israel se desvinculou da faixa de Gaza, desmantelando todos os 21 assentamentos israelenses ali existentes. Então, isso foi uma coisa unilateral. Israel teve as negociações na década de 90, que o Bill Clinton, como é que é o nome dos caras mesmo? O cara da Autoridade Palestina e tal. O caralho. Enfim, teve a discussão do... Morreu, né? Enfim. Sim, ele morreu. Do líder da Autoridade Palestina, do presidente de Israel na época. E aí, como em decorrência desse tipo de coisa, Israel eventualmente só saiu da faixa de Gaza. Só saiu totalmente. Falou, cara, aqui ó, como uma medida para eventualmente isso se tornar um Estado palestino, para eventualmente a solução de 2 estados se concretizar, a gente vai só sair da faixa de Gaza, sabe? E, eventualmente a gente vê o que faz com a Cisjordânia, blá blá blá, vai dar mais autonomia para a Autoridade Palestina, não sei. Mas aí o fato é, um ano depois de Israel só sair unilateralmente da faixa de Gaza e deixar o território integralmente sobre, tipo, soberania palestina, o Hamas ganha uma eleição. E aí, o Hamas, ele imediatamente para de ter eleições, então nunca mais teve eleições na faixa de Gaza. E ele não reconhece a solução dos 2 estados. Então eles falam, tipo, cara, não, a gente tem que ter um estado só, tem que ser o nosso estado, o estado muçulmano. O Hamas não só é um grupo palestino, é um grupo, tipo, propriamente islâmico, radical, terrorista, sabe? E eles transformam a faixa de Gaza, tipo, numa base de operações militares contra Israel. E aí, enfim, tipo, todo esse processo que começou 20 anos atrás, ele meio que tá terminando agora com... Cara, foi meio que um grande erro, assim. Eu acho que até os judeus mais moderados reconhecem que foi um grande erro ter abandonado a faixa de Gaza em 2005. Tipo, podia ter sido preservado muito desgaste, cara. Não só muito ataque terrorista teria sido evitado se não fosse se Israel nunca tivesse saído da faixa de Gaza, como a própria vida dos palestinos teria sido muito melhor se eles nunca tivessem saído da faixa de Gaza. Eles não teriam tido as várias guerras que eles tiveram entre Israel e Gaza, que foi muito ruim pra imagem israelense no mundo inteiro, pra diplomacia israelense. Então foi, tipo, um dos maiores erros da história de Israel na visão dos judeus, até dos judeus mais moderados, foi ter saído da faixa de Gaza. Então, tipo, a solução dos 2 estados, cara, tá morta. Morta e enterrada, assim. Eu acho que pros 2 lados, o próprio Hamas não reconhece que é possível, Israel cada vez mais... Não fala abertamente, mas dá a entender também eu acho que não... fala abertamente, cara. Tem uma declaração do Netanyahu em alguma dessas matérias aqui, cara, literalmente falando... literalmente, a enxurrada de anúncios, né, anúncios de reconhecimento da Palestina, atraiu elogios de líderes palestinos e condenação do governo de Israel. Aí o Netanyahu falou: tem uma mensagem clara para os líderes que reconhecem um Estado palestino após o terrível massacre de 7 de outubro. Vocês estão dando uma recompensa enorme ao terrorismo, disse Netanyahu em uma declaração em vídeo no domingo. E tenho outra mensagem para vocês. Isso não vai acontecer. Um Estado palestino não será estabelecido a oeste do Rio Jordão. E aí, oeste do Rio Jordão é, tipo, tudo, sabe, Tipo, o Rio Jordão, ele... Deixa eu pegar aqui no mapa. O Rio Jordão, ele passa aqui, sabe? Então, ele basicamente tá falando, não vai rolar. Tipo, desiste, não vai acontecer, entendeu? Cara, eu penso assim, que depois, né, caiu por terra as primeiras agressões entre Israel e Palestina, rapidamente você tem meio que 2 casos separados, né, de interação. Você tem o caso da Cisjordânia e aí você tem o caso da faixa de Gaza. Na Cisjordânia, Israel por muito tempo foi denunciada por ter uma política de assentamento, né? Então, inclusive aquele mapa que aquele Sim. outro mapa, né? Esse a gente tava falando, aqui, né? O motivo ali dessa parte essa parte à direita, né, tá toda pontilhada, é justamente porque Israel
conduz essa política de perpetuamente ficar assentando judeus nos seus kibbutz. Meio colonização, literalmente. Exato, a colonização lenta e tem uma intervenção política maior também, né? Acaba controlando melhor a coisa. E o desenvolvimento da política na Cisjordânia acabou sendo também muito mais pacífico, né? Então, tem propriamente lá a LP, ela opera da Cisjordânia, na verdade, ela conversava mais, né? Antigamente, enfim. E aí a faixa de Gaza, os israelenses falaram, cara, beleza. Em 2005 falaram, beleza, a gente vai sair de vez e vocês vão poder mandar nisso da forma como vocês acharem melhor. Não, a gente vai bater em retirada do que a gente assentou e vocês tomam conta. E aí, pô, rapidamente a parada sucumbe para um totalitarismo bizarro, islâmico, ultra homicida, assim. E, tipo, é complicado, né? Mas é como aconteceu. E hoje mesmo o sofrimento em Gaza, em muitos sentidos, cara, ele é prolongado em parte também pela dificuldade de negociar-se com o Hamas, assim. Eu acho que tá todo mundo sensibilizado com a tragédia humanitária, mas é difícil não reparar que você ainda tem tropa do Hamas lá. E os caras não só roubam recursos, eles tomam recursos pra população civil. Eles não meio que se rendem, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, cara, sabe? Porra, a população tá sofrendo, o cara não se rende. Pô, você já vai perder essa guerra, é inevitável, entendeu? Sabe? Mas E aí, enfim, a França também, ao mesmo tempo, tá fazendo um esforço maior, assim, diplomático pra tentar propor a solução dos estados. Então, literalmente, o presidente francês reuniu 142 nações em torno de um roteiro para uma solução de 2 estados após o fim da guerra em Gaza. Faltando na lista, Israel e os Estados Unidos são os 2 países mais importantes para essa questão. Mas o fato é, cara, isso aqui, se você é o tipo de pessoa que fica, ai, eu acho a ONU o máximo, eu adoro direito internacional, ai, diplomacia, uma coisa tão bonita, blá blá blá. Caraca, ele juntou 142 países, agora Israel vai ter que ceder. É tipo, dentro desses 142 países, provavelmente estão incluídos Butão, Nepal, Chad, Mauritânia, República Centro-Africana, Madagascar, Timor-Leste. Exato, tipo... Brunei, Laos, Camboja, Papua Nova Guiné, tipo, Suriname... Tuvalu. Sabe, tipo... Tonga. Tem 142 países. Foda-se. Sabe, não, tem os Estados Unidos? Não, então não vai rolar. Cara, mas de certa forma esse isolamento, assim, meio israelo-americano, ele já acontece há mais tempo, na verdade, né, cara? Tipo, esses países estão cada vez mais isolados dentro desse grande teatro das nações há um bom tempo já. Agora, mais uma questão, né? Eu não colocaria como, cara, nossa, agora fudeu, cara. Agora o Macron reconheceu a Palestina. Porque esses países não têm condição de operar boicote, né? Então, eles não conseguem nem retaliar o Estado israelense. E eu até fico tentando entender essas coisas dentro da perspectiva da política nacional. Eu acho que o cálculo pro Reino Unido é muito óbvio. Tipo... Cara, a coalizão do Labour, que está sendo tomada pelo Keir Starmer, é incrivelmente popular. Impopular, né? Impopular, né? Como falei. Ele corre o risco de ser flanqueado pela esquerda, justamente por elementos mais exaltados e, pasmem, islâmicos propriamente. Então tem lá, a gente já fez um episódio sobre o Partido Muçulmano, que o Jeremy Corbyn tá querendo conduzir. Esse final de semana até aconteceu umas coisas interessantes nesse partido. Parece que teve uma catástrofe, eles começaram a brigar e tal. Tipo, o Jeremy Corbyn, a tal da, sei lá o que, Sultana, o nome da mulher, Zara Sultana, uma porra assim. Estavam brigando já, sabe? Porque o Corbyn, ele não é tão islamista quanto a porra da Zara Sultana, que é... Pasme também. Aí a ideia deles era dar o nome do partido, era fazer que as pessoas votassem o nome do partido. Mas é muito estranho você lançar um partido sem nem ter um nome, aí o nome do partido acabou virando Your Party, tipo, seu partido. Tipo, puta, mano, cara, que caos essa porra. Enfim... Mas isso é uma ameaça real pro Labour. Não, inclusive é uma das principais questões de... Inclusive, por exemplo, uma outra coisa que as pessoas reportam um pouco. O Partido Verde britânico cresce muito hoje em dia. Justamente porque ele é mais amigável à questão palestina. Então, o Labour britânico, ele tá ficando uma coisa meio sem núcleo. Ninguém tá aí. Era o partido das causas trabalhistas... Pra onde elas foram, né? No Ocidente, ninguém mais fala sobre essa porra. Você não se importa com as questões do tempo, então as pessoas estão meio que arrumando outras alternativas políticas. O Stammer precisa dessa popularidade. Exato, literalmente. Sem dúvida, parte do cálculo político desses caras como o Stammer, talvez até do próprio Macron, eu vou fazer uma coisa pros muçulmanos no meu país votarem em mim, sabe? Então, os muçulmanos no mundo inteiro ligam muito pra Palestina. Sim. Eu acho... No mundo inteiro não, na verdade. No Ocidente, os muçulmanos ligam muito pra Palestina. Na Península Arábica, eles não ligam. Na Arábia Saudita, eles não ligam. Mas... Nem no Egito eles ligam, né? Tanto assim. Pois é. Mas...
em países que são democracia, os muçulmanos ligam pra essa porra. E aí o Jeremy Corbyn tá tipo, cara, eu preciso manter no poder, eu preciso de apoio de alguém. O que eu posso fazer pros muçulmanos votarem em mim? Ah, emitir uma declaração que não significa porra nenhuma pró-Palestina. Então ele faz essa merda, vai deixar o Trump puto, vai deixar o Netanyahu puto, provavelmente vai deixar os judeus que ainda residem no Reino Unido putos. Mas, tipo, dado que ele tá encurralado, sabe? Ele precisa de algum aliado, ele vai tentar ser com os muçulmanos no país dele, cara. Cara, mas exato, como você falou, no início do episódio, né, a gente mencionou, cara, o projeto de Israel é um projeto britânico, basicamente, né? Os britânicos eram os mandatários da região. Todo o desenvolvimento do sionismo acontece basicamente no Reino Unido. Por judeus britânicos. Você, inclusive, tem uma israelização da cultura britânica por um tempo, né? Então eles ficam tentando procurar, enfim. Tem umas histórias muito malucas, eles ficam tentando traçar, tipo, como se os anglo-saxões fossem uma tribo perdida de Israel. Caralho, igual o Mormon essa porra. Exato. E, cara, o nego era muito maluco antigamente, né? Tinha chumbo no ar, etc. E aí tem toda essa coisa meio que gestada. O Reino Unido é um dos primeiros lugares que empodera politicamente judeus, né? Então, sei lá, o Benjamin Disraeli, né? O primeiro-ministro dos mais relevantes do século XIX na Inglaterra, né? Foi um judeu comandando o país mais poderoso do mundo. Exatamente. Então é um projeto britânico. Então, em algum sentido é simbólico. Então, tipo, o Reino Unido propriamente falar, não, sim. No caso tem que ter os dois mesmo. Tem um simbolismo poderoso nisso. Eu acho que o simbolismo que vai ter é o seguinte, cara. O Reino Unido só tá fudido, assim. Cara, a prova que eles não mandam mais em porra nenhuma é que eles estão abandonando o Israel num momento meio de força, assim, geopolítica sim, eu penso também, cara, que é um pouco de ressentimento com esse bloco americano que tá cada vez mais extravagante, digamos assim. A política externa do Trump tem sido realmente difícil demais de acompanhar e de entender. Ela é improvisada, né? Acho que essa altura do campeonato também ninguém disputaria isso. E aí esses caras estão meio tipo, porra, Trump, eu não vou te dar essa moral, etc. Você tá sendo conivente. Talvez o Trump tenha sido o presidente americano mais pró-Israel da história, né? Com certeza. Enfim. Inclusive, ele falava muito isso, né? Tipo, isso era uma das paradas que ele se vendia. Assim. Mas ele falar isso sobre si diz muito pouco. Talvez ele seja mesmo. Não, sabe? Ele realmente é. Provavelmente ele é mesmo, entendeu? Então, eu fico pensando também, cara, como isso opera no grande... Por exemplo, na questão francesa. O candidato mais à direita nas eleições francesas de todas é um judeu. É o Éric Zemmour, né? Paris é uma das 10 cidades com mais judeus do planeta Terra, hoje em dia, né? Hoje em dia é há muitos anos já, na verdade. Então, tipo, e eles são muito interligados ao sistema econômico, sistema bancário, francês, industrial, etc. Política, nos Estados Unidos pega a mídia, e a mídia americana tem uma influência global muito forte. Exato. Então, eu enxergo mais isso como, matters de política interna e de relações com os Estados Unidos que qualquer coisa. Porque, no fim das contas, cara, nem os países árabes estão abertos a receber essas lideranças do Hamas via de regra, sabe? Sim. Eles sempre, quando eles operam de forma clandestina, discreta. O Egito, né, que é o outro vizinho da faixa de Gaza sem ser Israel, cara, é incrivelmente brutal mesmo, sabe? Conivente com a tragédia que tá acontecendo. Então, né? Por exemplo, o Egito poderia ser um país, caridoso e falar, palestinos, né? Vocês podem ficar refugiados aqui no meu território. A gente monta aqui um acampamento para refugiados no Sinai, ou então até longe da Península do Sinai, que é a porra de um deserto gigante. Não, o Egito só falou, cara, irmão, aqui vocês não entram nem fudendo. Exato. O Egito é um país... Tem uma muralha imensa na faixa de Gaza, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Exato. O Egito é um barril de pólvora do caralho, né? Também, em muitos sentidos, assim. E é um país que tem uma visão mais secular do Islã também, pelo menos tenta ter, né? É difícil, mas... tenta ter, e aí por isso ele se mostra fechado também os elementos do Hamas, cara, que tem entrado em pouquíssimos lugares do mundo árabe hoje em dia. Você vê, o Israel fez lá um strike completamente insano no Catar pra matar os caras, né? Eles estavam no Catar, mas eles não estavam uma visita oficial, né? Eles estavam lá clandestinamente. E é como eles operam, cara. O Hamas é definitivamente uma organização terrorista. Sim. E as pessoas que disputam isso, as mesmas pessoas que disputam, tipo, a minha heurística né? Enfim, tenho... Enfim, fico triste, né, pela situação na Palestina, mas a minha heurística é, cara, as pessoas que tratam o Hamas como uma entidade séria politicamente eram as pessoas que tratavam o Hezbollah como uma entidade séria politicamente também. E por mais que o Hezbollah tivesse participação política, cara, era um exército. Um exército paralelo no Líbano e tal, que, enfim, era brutal pra caralho. Então, e era um proxy iraniano também. Então, enfim, no fim das contas, cara,
pouca gente tem stakes nisso e eu presto mais atenção nas pessoas que têm stakes nisso. Pois é. Mas enfim, pra você ver como que essa proposta de 2 estados ela é meio, cara, muito idealista e o pouco... bonde já passou, né? É pouco provável, é o seguinte, quando o Sturmer anunciou planos britânicos pela primeira vez, no final de julho, disse que uma decisão final dependeria de múltiplas condições. Israel, disse ele, deve lidar com a crise humanitária em Gaza, assinar um acordo de cessar-fogo com o Hamas para garantir a libertação dos reféns e buscar uma paz de longo prazo com os palestinos, baseada em uma solução de 2 estados. Como você vai buscar uma paz de longo prazo com os palestinos, sendo que o Hamas nem sequer acredita na legitimidade de Israel, sabe? Tipo, as condições que o Sturmer deu são condições, tipo, incríveis, assim, elas são inimagináveis. O próprio Hamas não concordaria com isso, sabe? Eu acho que tem uma parte aqui depois, por exemplo, você vê, Hussam Badran, um líder sênior do Hamas, chamou o anúncio do Sr. Sturmer de um passo na direção certa, mesmo que tenha vindo tarde. Mas, em uma mensagem de texto ao New York Times, ele rejeitou as exigências britânicas de que o Hamas não tenha nenhum papel político em um futuro Estado palestino. Então, viu? É tipo, o Reino Unido busca falar, vamos resolver a guerra, é o seguinte, Israel, você cede aqui, Hamas, você cede aqui. O Hamas fala, gostei da sua iniciativa. Muito obrigado por apoiar a nossa causa. Mas eu não vou ceder em porra nenhuma. E aí, sabe, só mostra que é impossível, cara. Cara, eu também fico muito atento sempre quando as pessoas falam de conversão em movimento político numa coisa que é braço armado, né? Então, Farc e o Hezbollah também tá passando por isso hoje. Porque, cara, o que você faz com os caras que eram soldados mesmo? E com o know-how que você adquiriu? Sim. Tipo, eu entendo que você... beleza, eu não vou mais fazer isso. Mas você sempre pode fazer, sabe? E diferente dos outros partidos que você vai disputar as eleições. Então, você vai ser sempre capaz de violência, diferente da maior parte dos seus adversários. Cara, eu acho que a situação de Israel é tipo... Cara, é meio que Segunda Guerra Mundial, assim. Não tem... Eu tava vendo vídeo no YouTube de uma... Como é que é? Uma mulher? Sarah Payne. Faz uns vídeos falando sobre estratégia. Ela é tipo professora do colégio de guerra da Marinha Americana, sabe? Ela faz vários vídeos de estratégia e tal. Ela falou que tem 2 tipos de guerra, fundamentalmente. Tem a guerra com objetivos restritos e a guerra com objetivos irrestritos. A guerra com objetivo restrito cara, eu quero esse pedaço de terra aqui, eu quero essa concessão diplomática, concessão comercial, whatever. A gente entra em guerra, mas no final da guerra eu não quero destruir o seu governo. Ou então, tipo, pra botar em termos mais bizarros ainda, se fosse na antiguidade, não ia só parar em destruir o governo, ia parar em destruir o seu povo, tipo... A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra propriamente irrestrita, sabe? Ao fim da guerra, nem a Alemanha, nem a Itália, nem o Japão tinham um governo que eles tinham antes, sabe? E pra Israel, hoje, a guerra na faixa de Gaza é uma guerra irrestrita, assim. Então é tipo, cara, a única forma dessa porra acabar é com unconditional surrender, né? É com, como se fala, uma rendição incondicional do Hamas. Provavelmente, eu imagino que coisas semelhantes do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial aconteceria com líderes do Hamas capturados, então ia ter um julgamento e eles seriam executados. A mesma coisa aconteceu na Guerra do Iraque, que foi uma guerra irrestrita. O objetivo era derrubar o governo do Saddam Hussein. É isso, é tipo... Desculpa, não tem coexistência com o Hamas, sabe? Eu também acho que não. E... Sabe? E o próprio Hamas meio que reconhece isso. A posição do Hamas também é uma posição de guerra irrestrita. Eles querem que, ao final da guerra, o Estado israelense não exista mais. É a Segunda Guerra Mundial, assim, numa escala muito menor, sabe? Sim. Os dois lados muito menos poderosos, principalmente o lado do Hamas. Mas, tipo, não vai ter meio que... Cara, muito difícil ter negociação. Ainda mais porque a Europa fala muito sobre Gaza, mas tem dificuldade para agir, sabe? Mas eu acho, cara, o principal problema de todo o movimento, né, pró-Palestina é que ninguém tá disposto a fazer porra nenhuma, né? Então, meio que as cenas de guerra são brutais, né? Igual todas as outras guerras que acontecem no mundo. Então, tu vai ver lá, o conflito em Mianmar, pô, tem umas cenas brutais, né? Conflito no Congo com a Ruanda, brutal. Brutal, né? A própria guerra civil congolesa, cara, brutal. Cenas de fome no Sahel, é brutal também. Esse tipo de cena incomoda, mas ninguém tá disposto a fazer porra nenhuma sobre isso. Como sempre, né? Exato. Então aqui eles falam, a União Europeia propôs tarifas mais altas sobre produtos israelenses, mas não está claro se isso acontecerá. Mas mesmo se isso acontecesse, cara... Por exemplo, quando o mundo quis derrubar o apartheid na África do Sul, cara, teve um grande boicote. A África do Sul rapidamente passou de, tipo, um país... Existe, né? Tem lá a sua particularidade brutal, né? Que é a questão do apartheid, para um país que, tipo, não vai ter gasolina em uma semana. Entendeu? Então os caras tiveram que mudar completamente da água pro vinho diante dessa crise. Mas ninguém tá disposto a fazer isso contra Israel. E a parada é, o governo da África do Sul... Eu sinto que se fizessem contra Israel, mesmo que fizeram contra o governo da África do Sul, Israel provavelmente ia cagar, cara.
Eles iam dar um jeito É. de cagar. Aquela parada, mas eles não têm petróleo. Cara, mas eles meio que ainda têm apoio americano. E eu já vi uns caras falando que Israel até consegue petróleo. Parece que tem meio que petróleo no pedaço mediterrâneo de Israel, sabe? Uhum. Eu acho que eles iam dar um jeito, sabe? Porque eles só têm a convicção de que, cara, não dá pra conviver com o Hamas, cara. Eu não sei se seria o suficiente pra quebrar a moral de Israel, mas o que eu tô querendo dizer é principalmente sobre quem é antagonista. Sim. Né? Que eles podiam estar fazendo mais Podiam coisa, estar fazendo. Não, se eles realmente tivessem. É porque, além do interesse humanitário, que é difícil de esperar de um país, né? Via de regra, a gente tá num mundo, né, um mundo cão. Cara, eu só não consigo enxergar interesse estratégico de nenhum país do mundo na questão, sabe? Sim. Eu tenho dificuldade de enxergar o interesse estratégico dos países árabes. Além da comoção, né, da irmandade espiritual com o povo palestino. Mas pro Reino Unido, sabe? Sim. E você tem que entender o seguinte, no mundo árabe, claro que eles têm essa afiliação comum de são todos muçulmanos e etc. Só que o mundo árabe ele é muito mais tribal, sabe? Com certeza. Então tem afiliações que são menos visíveis pra gente aqui do Ocidente, mas que são muito mais importantes, entendeu? Tem as coisas, escolas muçulmanas, você tem as rivalidades regionais. E tem a tribo, propriamente, que você faz parte, meio que a sua família estendida, Sim, sim. sabe? E isso é uma coisa que é muito difícil pro cara ocidental entender. Tipo, por que a Arábia Saudita tá cagando pros palestinos? Porque, mano, eles cagam pros palestinos. É da sabe? casa de saúde, né? Exato, a família real de saúde liga pra família real de saúde, mano. Não, mas, cara, tem uma parada no mundo islâmico mesmo de compaixão com o palestino, mas eu concordo com você que é uma coisa assim de 2 centavos, sabe? Exato. E aí eu acho até irresponsável por parte das lideranças do Ocidente ficarem endossando e jogando fogo, né? Jogando lenha nessa fogueira se elas não estão dispostas a fazer porra nenhuma. Porque isso não vai mudar nada, entendeu? Tipo, você caminhar pra uma resolução em Gaza seria muito mais fácil quebrar o Hamas. Você poderia quebrar o Hamas de outras formas, né? Do que propriamente você ficar condenando o Estado de Israel, via de regra. E é uma merda, cara. Você vê a ascensão do antissemitismo assim por todo o Ocidente, né? Tipo, traz mais lembranças. Sim. Dá um pouco de frio na barriga, assim. Pois é. Mas aqui nesse artigo eles falam que a Espanha bloqueou uma venda de guerra de armas, quer dizer, de 700 milhões de euros. Isso é relevante, mas foi pouco... Sabe, não é o suficiente pra fazer Israel parar. Lá em cima eles estavam falando, estavam tentando aumentar tarifas contra Israel também. Sabe, isso vai fazer eles pararem? Aí, continua esse tipo de coisa. O braço executivo do bloco propôs que líderes políticos europeus proibissem Israel de participar de um programa de financiamento de pesquisa chamado Horizonte Europa. Tipo, pelo amor de Deus, cara, sabe? Mas mesmo essa medida teve dificuldade de angariar apoio suficiente entre os Estados-membros. Exato, é isso. Tipo, pô. cara, pra fazer uma medida tão pequena que tem um programa de financiamento de pesquisa, aí você vai fazer com que Israel seja excluído dessa porra, e aí os líderes europeus não conseguem se juntar pra fazer isso. Pra fazer uma coisa mais enérgica, o nego vai conseguir fazer? Não vai, Vai ter entendeu? toda uma integração cultural, né? De Israel à Europa também. Então, Eurovision, tem lá Israel. Eurocopa não. UEFA, os times de Israel disputam e tal. Então, cara, tem muitas outras medidas que você deve... Se você realmente quisesse, né? Você deveria tomar, além de só ceder a histeria coletiva, entendeu? Porque a maior parte das pessoas também que estão engajadas com a Palestina não tem uma consciência e, tipo... uma visão verdadeiramente humanitária da coisa. É a crença pelo prestígio da crença. Hoje em dia é righteous você falar sobre Palestina e é por isso as pessoas gostam de falar. Mas pouca gente consegue exercitar verdadeira empatia em relação a essa questão. Tanto que, enfim, dá pra levantar rápido aqui. A gente falou várias outras tragédias que acontecem no mundo inteiro e as pessoas meio que Estão cagando, né? estão cagando, né? Pois é. Por exemplo, refugiados palestinos também. Nenhum país quer aceitar eles porque já vi várias declarações, inclusive de árabes da região, etc., falando que, via de regra, a população palestina, por causa da história deles ou outros fatores, costuma ser muito mais radicalizada do que de... né? Então, tipo, são muçulmanos realmente mais perigosos mesmo, em termos de implantar células de extremismo islâmico ou de fazer atos terroristas. Então, as pessoas têm um pouco de pé atrás de receber os palestinos. Os próprios países árabes, cara. Os Como a próprios gente países falou... árabes não querem receber eles por esse motivo declarado, porque é aquilo... no Ocidente, às vezes, as pessoas olham para a Arábia Saudita e ficam... Arábia Saudita, bando de muçulmano, terrorista, blá, blá. Não, eles não gostam dos terroristas, sabe? Tipo, terroristas promovem terrorismo em países muçulmanos. E aí eles não querem essa população. Os europeus já estão com esse problema de imigração, a gente vai receber um bazilhão de palestinos, tipo... Não vai ser particularmente popular no seu país. Enfim, uma coisa que eu acho curiosa... Na outra matéria ele falou também que
os ministros israelenses já estão falando em anexar a Cisjordânia depois da faixa de Gaza. É tipo... Cara, eu acho que uma das questões que eu mais penso sobre o fim dessa guerra é... Tudo parece que, a não ser que tenha uma reviravolta no governo de Israel, sei lá, ou então... Cara, realmente eu não consigo imaginar o que levaria a acontecer. Que Israel só vai, tipo, meio que ganhar essa guerra. Ganhar mesmo. E aí, tipo, o que eles vão fazer com os palestinos que moram na faixa de Gaza, né? Isso é meio que um pouco da questão que eu penso pro futuro. Tipo, de novo, sem dúvida, Israel é um governo propriamente competente em fazer o que ele se propõe a fazer. Então, diferente dos governos ocidentais, sabe? Que falam muito, mas têm dificuldade pra agir sobre qualquer assunto. Israel faz. Você vê as agências de inteligência israelenses fazendo atos mirabolantes de operações mirabolantes e bem-sucedidas. Eu imagino que, cara, você tenta fazer campanhas meio que de reeducação, de desnazificação na faixa de Gaza. Você tenta mandar esses palestinos pra outros países ali perto. Eu acho que nenhum deles vai querer essa porra também, sabe? É difícil, muito difícil. Cara, provavelmente o que vai acontecer aqui é aquilo, como você falou, a liderança do Hamas, essas aí só vão ser mortas, né? Vão ser assassinadas. Na verdade, talvez elas passem, inclusive, pelo devido processo legal e sejam condenadas dentro do seio do Estado de Israel, e né? Passem pela pena de morte, igual o Saddam Hussein. Exatamente. E aí, provavelmente, você vai ter que fazer uma descolonização da mente desses palestinos aí, que vai ser difícil, tá? Vai ser muito difícil. Mas você tem populações árabes bem integradas ao Estado israelense lá. Eu já vi muito material sobre isso, né? E a relação do árabe dentro de Israel, às vezes, ela é até meio... nem sempre eles gostam, eles reconhecem que tem alguns que inclusive servem no exército e tal, tem muita fidelidade ao Estado de Israel, porque proporcionou uma qualidade de vida muito melhor do que eles teriam em qualquer outro país árabe. Ok, tem alguns que são dessa galera, mas tem tipo... Tem gueto, né? Tem parte mais pobre de Israel, que elas são de maioria palestina, os caras têm um pouco de ressentimento com o Estado de Israel no geral, mas existem lá e não são radicais, sabe? E que é aquilo, eu acho que isso é um processo de... não deixa de ser, de certa forma, uma etnogênese também, né? Você tá meio que formando um país com esses estratos diversos. A própria população judaica é muito diversa, né? Você tem o que o pessoal gosta de chamar, né? Settler, Israeli settler, né? Que é o cara que é o judeu ashkenazinho, ou o judeu da Europa, ou o judeu inglês, o judeu francês, que vem para Israel depois da Segunda Guerra Mundial e continuam vindo muitos até hoje. Muitos né? saindo da União Soviética e vão indo para Israel ao longo do tempo. Que aí o pessoal fala, como é que o judeu é nativo se ele queima durante o sol? É isso, é o judeu que veio da porra do cu do Alasca lá. A Lituânia. Então, depois da ascensão do antissemitismo dentro da própria União Soviética, isso aconteceu também. Então, por exemplo, antes da lei Magnitsky nos Estados Unidos, era uma lei anti-antissemitismo soviético. Então, isso foi um problema lá também, esses caras vieram. Mas você tem os judeus do Oriente Médio, por exemplo. Bagdá era uma cidade que tinha mais de 50% de judeus. Antes da fundação do Estado de Israel. Eram dos grandes epicentros assim, de população judaica. Hoje em dia tem quantos por cento? Zero. Tipo, zero, né? São chamados judeus Mizraim. Né? Exato, que são judeus do Oriente Médio. Esses caras também entram. E é até engraçado, tem muito conteúdo de judeu sobre as distinções culturais mesmo. Porque, tipo, beleza, você é judeu, mas você passou 1000 anos apartado. Um grupo passou tempo na Polônia, outro grupo passou tempo no Iraque, no Bagdá. Né? Exato, tipo, aí você tem o judeu propriamente ashkenazim, né, europeu, ele é muito introvertido. É o estereótipo do judeu que a gente tem no Brasil também. Porque a maior parte dos judeus no Brasil, eles... Até eu sei, cristão novo, etc., mas eles são ashkenazim, a maior parte ainda assim. E aí é aquele judeu mais técnico, que tem banco, é advogado, etc. Ele é mais parecido com o que você esperaria de um polonês mesmo, né? Exato. E aí você tem o judeu Haredi lá do Oriente Médio, que ele é mais... Ele é uma comerciante. Ele é tipo uma população mediterrânea. Né? Exato. Ele parece mais um cara da Síria mesmo. Exato. Entendeu? É aquele cara comerciante, fala alto, é peludão, sei lá o quê. Tipo... Exatamente. E esses caras coexistem lá, eles transam entre si, têm filhos, etc. Então meio que já é um país em formação em tempo real também. E aí você insere essas camadas palestinas. Tem os famosos judeus da Etiópia também, que Israel reconhece e tal. Então são tipo pessoas etíopes, então, porra, africanos, negões, assim, que são judeus e Israel reconhece, moram lá. Então é isso, né? Tem como você fazer uma etnogênese incluindo esses palestinos, obviamente não como judeus, mas como árabes, dentro do Estado de Israel. Vai ser complicado? Vai. Eu acho que é o mais provável de acontecer, a não ser que tenha uma reviravolta muito louca aí no mundo. Acho que enquanto o Trump
Tipo, talvez o interesse do Netanyahu seja resolver essa porra logo, enquanto o Trump ainda tá na Casa Branca pra que, sabe, passe um... Se ele conseguir resolver agora, resolve 2025. Até dezembro de 2025 ele resolve a porra da guerra. Aí vai passar 2026, aí vai passar 2027, aí vai passar 2028. Aí o nego já vai ter meio que esquecido, porque é aquilo, né? As pessoas no Ocidente não ligam de verdade pra Israel e pra faixa de Gaza, porque não estão fazendo porra nenhuma, entendeu? Ninguém corre risco de vida, né? Quem tá lá tem outra dimensão do conflito. Então vai passar... Se hoje essa pauta já é uma pauta meio fraca, daqui a 1 ano depois da guerra resolvida, 2 anos depois da guerra resolvida, vai ser mais fraca ainda. Então, é isso. Eu sou do time Nothing Ever Happens do ponto de vista de, tipo... Essas declarações, elas são nada, sabe? Eu acho que mais ainda, cara. Elas não só... Elas são vazias e elas são todas reversíveis também. Então, por exemplo, a gente falou do caso específico do Keir Starmer. Acho que no caso canadense talvez vá pelo mesmo caminho, tá? Em termos de fazer sentido ou não. Né? A questão lá do Carney e também como o governo dele também não é lá essas coisas, etc. Na Austrália eu não tenho certeza, o Albanese também é um cara mais à esquerda, mas eu não sei como é lá de verdade. Mas você muda o primeiro-ministro, você muda o status de reconhecimento também, entendeu? Então o Keir Starmer está fadado a cair, né? Cair de forma inglória, né? Decadência do Labour, etc. Provavelmente vai acender alguém, provavelmente inclusive alguém do Reform hoje em dia, né? Seria o Nigel Farage. Ele é amigo do Trump. Aí vai tirar o reconhecimento, entendeu? Então também... eu tô um pouco nothing burger nessa história aí, mas acho que vale a pena reportar. Pois é, mas é isso, pessoal. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por assistir aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, uns 12 e 25, pra você receber o melhor do nosso conteúdo. Nossos ensaios, textos comentados, vídeos exclusivos e só coisa boa. Exato, a gente faz lives na Kik, meio-dia. Entra no link na descrição se você tiver interesse. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei a arroba do pessoal. Muito obrigado. Valeu.